Bom dia. Essa manhã, uma manhã fria, um dia lindo que o Senhor fez depois de uma noite bem fria. Nós estamos aqui mais uma vez para refletir, na palavra de Deus. E eu já quero pedir que você abra a sua Bíblia no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 4, no versículo 9 e 10, nós vamos ler. É uma passagem bem rápida e deu origem até a livros. Fala de uma oração breve de Jabes, um homem da descendência de Judá. Mas como eu comentei, hoje um dia frio, eu estou até um pouco encolhido aqui, mesmo tomando um solzinho, está bem frio, né? Mas essas são as estações que Deus fez, e Deus fez e faz tudo de uma maneira perfeita. Guarde isso que eu estou te falando. Deus fez e faz tudo de uma maneira perfeita para acontecer no tempo certo, do jeito, da maneira mais correta, ou seja, da maneira correta, mais correta que eu falo aos nossos olhos, né? Mas para Deus tudo é perfeito. Ele não faz nada pela metade. E comentando a respeito desse frio, assim como existe a primavera, o outono, o inverno, o verão, né? Assim como existem essas estações, e cada uma delas é necessária conforme a necessidade da natureza, né? Da terra. Nas nossas vidas também nós vivemos estações, e essas estações elas são necessárias de acordo com cada período da nossa vida. As estações nas nossas vidas também são necessárias, e com isso eu quero linkar com essa passagem e que fala da oração, né? De uma oração que Jabes fez e que mudou a sua vida. Eu vou ler contigo aqui e daí vou voltar a falar a respeito dessa questão da oração e da estação da nossa vida. Assim como a estação do clima, né, que vivemos, assim também nós temos estações das nossas vidas. E de acordo com as estações de acordo com a estação que nós estamos passando, as nossas orações são modeladas de acordo com essas estações. E eu vou chamar a atenção para nós refletirmos a respeito disso. Então, em 1 Crônicas 4, 9, diz assim: houve um homem chamado Jabes, que foi a pessoa mais respeitada da sua família. A sua mãe pôs nele o nome de Jabes, porque ele havia sofrido muito durante o parto. Mas Jabes orou assim a Deus de Israel: ó Deus, abençoa-me e dá-me muitas terras. Fica comigo e livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. E Deus atendeu a sua oração. Deus atendeu a sua oração. Assim, só para critério de observação, você vai ver que aqui nos primeiros capítulos de Crônicas fala muito dos descendentes, da genealogia das famílias, né? E nessa de Judá você vê que o escritor aqui ele vai falando sobre a genealogia, e chega ali em Jabes, ele para e fala do seu nome, de como ele nasceu, de como ele vivia, sim, porque ali de dor e sofrimento, e da sua oração, e que Deus atendeu a sua oração. Isso me chamou a atenção, né, porque eu até ganhei, nós fomos presenteados, eu e a Fabiane, com um livro, né? Esse livro tem para vender aí, Oração de Jabes. E esses dias eu estava orando, né? E me lembrei, fiz uma oração e falei: nossa, estou orando parecido com a oração de Jabes, né? Mas isso daí me chamou a atenção, fui ler algumas páginas desse livro, e isso me fez vir aqui ler, estudar e dar uma refletida nesses versículos. E assim,
quando eu me converti alguns anos atrás, as minhas orações eram de uma maneira, porque eu estava numa estação da minha vida. Então as minhas orações eram feitas da forma que eu entendia que deveria ser. E de acordo com a luz que eu recebia. Sim, porque eu e você andamos de acordo com a luz. Conforme a gente vai recebendo mais luz a respeito da palavra, do viver cristão, das práticas espirituais, a gente vai amadurecendo. E aí a gente começa a fazer orações mais objetivas, a se relacionar de uma maneira mais transparente com Deus. Sim, a gente começa a ver que não é aquela coisa de religiosidade, sim um diálogo amável, tranquilo. Muitas vezes Deus puxa a orelha da gente, nos corrige, nos baliza para que a gente possa prosseguir de uma maneira correta, agradável e sadia. Mas as estações das nossas vidas nos conduzem à forma que nós oramos. Então, às vezes eu brinco, né? De forma alguma eu quero ser leviano e ficar... Mas eu observo as pessoas que falam, vou fazer uma oração forte. E eu acho assim que não é questão de oração forte, oração fraca. Oração é oração. É lógico que um dia você vai ser movido a orar, interceder por alguém. Um dia você vai ser movido e as situações ao teu redor, na tua vida, até mesmo a condição que você está, vai te conduzir a fazer uma oração de batalha espiritual pela tua vida, pela vida dos teus amados ou por alguma situação. Mas o que eu quero pontuar aqui é que, de acordo com a estação da nossa vida, de acordo com o relacionamento que nós alcançamos em Deus, da nossa vivência, daquilo que nós já experimentamos, daquilo que nós já aprendemos da palavra, das disciplinas espirituais, do relacionamento com as pessoas, da maturidade, sim, a maturidade como ser humano, as nossas orações vão mudando e nós vamos sendo mais objetivos. E principalmente, preste bem atenção, e esse é o ponto que eu quero compartilhar realmente contigo, ali no finalzinho, e Deus atendeu a sua oração. Eu guardo muito comigo, que Deus não brinca comigo e com você, isso eu guardo no meu coração. Todas as orações que eu e você fazemos, o Senhor responde. Sábado nós conversamos sobre o caráter na nossa igreja. E Deus, quando criou Adão e Eva, eles eram a imagem e semelhança de Deus. Eles tinham o caráter de Deus. E a palavra diz, e Jesus fala, que o nosso proceder deve ser assim, a nossa resposta deve ser sim, sim, não, não. E o que passar disso é do maligno. Então, muitas vezes as pessoas falam, olha, a resposta de Deus para as nossas orações é sim, não ou aguarde um pouco. Não, eu na minha humilde opinião, eu vejo que Deus sim, Ele responde sim ou não. Se Ele disser não, é não, e daí parte de mim, de você, perceber a sua resposta. Agora, muitas vezes o sim de Deus não é a situação ou a resposta, o retorno da nossa oração não vai ser imediata, por mais que Deus diga sim. Porque muitas vezes nós estamos orando e Deus concorda conosco. Um exemplo, você quer passar num concurso, em uma prova, num vestibular, Deus olha e fala assim, eu tenho isso para você. Só que você não tem estudado o suficiente. E daí você orou a Deus e Deus falou sim, Deus abençoe você. Essa é a carreira que eu tenho para você, só que você precisa fazer a sua parte, você precisa estudar um pouquinho mais. E assim em outras áreas, eu dei esse exemplo simples, para você poder entender que o sim de Deus, ele está condicionado muitas vezes à estação da nossa vida, à nossa maturidade, ao nosso preparo, que muitas vezes ainda não estamos preparados para receber aquela bênção. E quando eu vejo Jabes e encerrando, ali fala brevemente de uma história, que ele nasceu, ele era de uma família, ele foi mais abençoado que os outros, mas ele nasceu numa situação difícil, com dores, ali a mãe dele gerou ele.
E em um dado momento da sua vida ele orou e pediu a Deus que Deus o abençoasse com muitas terras, com prosperidade, que ficasse com ele e livrasse ele das coisas que podiam lhe causar dor. E Deus atendeu a sua oração. Agora aqui a palavra não diz a data, o horário, o momento, mas eu creio que foi na estação certa, na hora em que ele podia receber a resposta de oração e a bênção, que ele não ia jogar fora, porque o coração, a mente, o espírito dele já estava pronto para viver aquilo que Deus tinha para ele, de acordo com a estação da vida dele. Então, não existe oração forte, oração fraca, não existe não resposta às orações. Nós precisamos entender que Deus faz tudo perfeito e muitas vezes Ele já respondeu a nossa oração, mas nós precisamos perceber e entender que precisamos estar vivendo a estação certa para que aquilo aconteça, para que nós não joguemos fora tudo aquilo que Deus depositou nas nossas vidas. Espero ter te ajudado com isso. Continue orando, mas observando se aquela bênção é para esse momento mesmo. Se você está habilitado no momento certo, na estação certa para viver aquilo que você pediu para Deus em oração. Deus te abençoe e te dê uma semana abençoada em nome de Jesus. Tchau.